pessoal, então mais uma vez gravando um vídeo para o meu canal Realidade Espiritual Jocir Sartor, e hoje quero trazer para vocês um outro conhecimento, uma outra fonte de conhecimento bastante interessante. E falando hoje então sobre a Joana de Ângeles, pessoal que tem conhecimento do espiritismo, da linha espírita, com certeza é bastante famosa. E a Joana de Ângeles realiza desde há muitos séculos um trabalho de levar à humanidade, em especial no Brasil, um nível de educação espiritual, psicológica, transcendente, além do amparo energético, canalizando energias para inúmeros momentos dessa humanidade em desequilíbrio, onde ela colabora com a canalização de energias, com orientação das pessoas comuns, como eu, como todos. É uma grande hierarquia, mas na sua humildade ela colabora de uma forma bastante intensa. E com isso ela dá um foco principal nos ensinamentos daquela grande hierarquia que conhecemos como Jesus de Nazaré. Ensinamentos que são leis, na verdade, cósmicas, né? Leis que transcendem o planeta Terra. A grande obra, ou uma das grandes obras que Joana de Ângeles fez e faz, é através do médium Divaldo Pereira Franco, onde ela já ditou inúmeros livros, inúmeras psicografias, mais de 60 livros editados, e pelo menos 31 deles foram traduzidos para 8 idiomas diferentes, sendo 5 transcritos para o Braille, além de várias mensagens que ela transmitiu, mensagens que não constam em livros. Em suas diversas reencarnações, Joana de Ângeles, a última encarnação dela ocorreu em Salvador, na Bahia, onde ela nasceu em 1761, ou reencarnou, né, em 1761, e desencarnou em 1822. Seu nome era Soror Joana Angélica de Jesus. Ela terminou se tornando uma dos mártires da independência do Brasil, porque diz a história que ela, como freira, ela, vendo a invasão de soldados na cidade onde o convento existia, ela protegeu o convento e mandou todas as freiras se esconderem e terminou trancando as portas, e apenas ela ficou lá resistindo à tentativa de invasão dos soldados, que na realidade terminou acontecendo e estes mataram ela. Na penúltima encarnação antes dessa no Brasil, ela viveu no México, reencarnou no México, de 1651 a 1695, com o nome de Sor Juana Inés de la Cruz, que foi considerada a maior poetisa da língua hispânica. Teve outra encarnação ainda anterior, onde ela viveu na época de Francisco de Assis, no século XIII. Também teve outra encarnação ainda anterior a essa, no século I, como Joana de Cusa, uma piedosa mulher que é citada na Bíblia e que terminou sendo queimada viva ao lado do filho e de outros cristãos no Coliseu de Roma, por ser cristã.
Na época os cristãos eram perseguidos. Então a gente vê aí uma longa data, claro, aí é citada apenas algumas poucas reencarnações da Joana de Ângeles, mas a gente observa assim uma dedicação de longa data à humanidade, à bondade, ao fazer o bem para tantas pessoas. E dos livros psicografados, tem uma série chamada Série da Psicologia, série psicológica, onde existem vários livros que falam sobre especificamente o comportamento do ser humano, os desajustes, a necessidade do ser humano mudar, de viver diferente. E hoje eu vou citar para vocês alguns trechos do livro O Ser Consciente. Muito bom, muito interessante esse livro. Então nesse livro, um dos trechos que eu vou citar para vocês, que acho bastante importante, entre outros tantos, né? Onde ela diz: a grande problemática, desafio da criatura humana é a aquisição da paz. Empenhando-se na sua conquista, raramente busca e segue os caminhos ideais capazes de conduzir à sua meta. Vivendo uma época de conturbação nas diversas áreas, tumultua-se com facilidade, mesmo quando pensa encontrar-se no rumo certo. Então, isso aí já de cara uma definição muito correta para os dias atuais, para essa humanidade toda, né? Da maneira que vive. Atavicamente, ou seja, de longa data, né? Amante do ego, o ser humano amante do ego, apega-se aos valores externos e esse comportamento se torna responsável pelos seus contínuos insucessos. O ego, numa visão mais transcendente, é justamente a nossa parte, o que cada ser traz consigo do lado ainda não evoluído, do lado que ainda traz a incidência ou reincidência de erros acumulado em várias encarnações, são nossas imperfeições, né? Então, desequipada dos instrumentos, se referindo à humanidade, né, interiores que harmonizariam em relação ao próximo e ao cosmo, exaspera-se com frequência e desanima diante dos primeiros impedimentos que considera intransponíveis. Isso também é uma coisa que está bastante aí forte nessa humanidade atual. A desesperança, a fraqueza de vontade de vencer, de se determinar a conquistar algo, né? Adaptada às conquistas exteriores de fácil engano, abandona os propósitos iniciais de encontrar a paz, deixando a postura de não violência para unir-se aos seres agressivos, embora disfarçando a agressividade. Então vocês veem aí que ela fala justamente de uma tendência muito forte que as pessoas estão hoje em relação à agressividade, a maneira das pessoas serem, de agirem, a falta de paciência, a falta de consideração com o próximo, né? Continuando então, desde que não são capazes de se tolerarem reciprocamente em pequenos grupos, não se encontram em condições de respeitar os tratados por eles mesmos firmados, os quais apenas escondem-lhes a brutalidade que passa a ter característica de civilização e cultura. Então, uma evidente crítica positiva que Joana de Ângeles fala sobre a sociedade, né, o que é considerado civilização e cultura nos dias atuais, que apenas mascara um problema grave de falta de evolução dessa humanidade. Os indivíduos não têm paz íntima. Essa afirmação então é incrível, né? Porque exatamente
demonstra o que o ser humano está vivendo hoje. Não tem paz íntima. Como decorrência, a paz mundial ainda é uma utopia, em razão da falta de inteireza moral e pacificadora da própria criatura. Então, se um indivíduo não tem paz interior, com certeza uma coletividade não terá paz interior. Uma coletividade emanando constantemente energias densas, o que acontecerá? Essas energias densas todas vão se acumulando na psicosfera do planeta, as pessoas vão se nutrindo dessas energias densas e lá pelas tantas estoura uma guerra, estoura conflitos sanguinários, estoura revoluções que não precisariam ocorrer. Tudo isso se o ser humano tivesse realmente atingido um nível de evolução maior, um nível de tomada de consciência maior. Então ela continua dizendo: esse fenômeno resulta dos seus apegos egóicos, das suas fantasias douradas, das suas paixões e da sua volúpia pela dominação dos outros. Então é exatamente a guerra individual que cada ser traz consigo termina se tornando uma guerra coletiva, uma guerra manifestada. Continuando, apegos morais, emocionais, culturais, pessoais a objetos, às raças, a grupos sociais, são as fugas do ego arbitrário, ambicioso e louco, responsável pelas disputas lamentáveis que, deterioradas, são os germes das guerras. Esse estado psicológico de transferência e projeção da sombra da personalidade imatura é fruto da desordem, dos interesses mesquinhos e múltiplos aos quais se aferra, desajustando-se diante da ordem, da natureza e da vida. Então vocês veem que ela evidencia o quanto o ser humano, por N razões, termina se fixando em coisas mesquinhas, em coisas temporárias, não evolui e gera constantemente a desordem, né? Gerando um desajuste contra as leis superiores, contra a própria natureza. Aqui continuando, aí também explica por que a natureza hoje está tão desequilibrada, estão acontecendo fenômenos cada vez mais graves, mais violentos, mais estranhos que estamos hoje em dia testemunhando, justamente por todo esse desajuste psíquico, energético do ser humano. Continuando a citação do livro, é indispensável uma revisão do comportamento humano, de um estudo profundo a respeito do silêncio íntimo, assim como da harmonia interior. A única maneira de lográ-lo é viajar para dentro de si, ou seja, meditar, né? A pessoa fazer uma meditação, se interiorizar e se elevar, se autoanalisar, domando a mente irrequieta, que os orientais chamam o macaco louco que salta de galho em galho. Uma bela definição, né, para a mente humana que está sempre pipocando de um pensamento para outro e para outro e para outro, de uma forma bem louca, desequilibrada, começa a pensar numa coisa, já pula para outra e para outra, e na realidade isso é uma confusão mental, gera bloqueios de energias, gera falta de discernimento, falta de harmonia, falta de equilíbrio. E continuando, induzi-la, ou seja, a pessoa meditar, né, se viajar para dentro de si e induzi-la à reflexão, induzir a mente à reflexão, ao autodescobrimento. Há quem tema a quietude, porquanto ao dar-se esta,
ocorre a libertação do ego e o ser se ilumina. Então, grande parte da humanidade não gosta do silêncio, da quietude, porque vive exteriorizada em função do seu próprio ego. No momento que a pessoa busca a quietude, a interiorização, ela termina controlando o seu próprio ego e com isso ela se ilumina interiormente, ela se eleva, se domina e evolui, né? E ela continua dizendo: todos somos escravos da mente. O universo existe em razão daquele que o observa, da mente que o analisa, da percepção com que o abarca. Aquele cuja mente não dispõe de experiência e lucidez, não se dá conta da realidade que para ele tem outros conteúdos e significados. Se explica também o comportamento que as pessoas têm de depressão, de vários distúrbios mentais que geram várias atitudes infelizes, né? Continuando, face a tal conduta, fala e produz ruído. É nobre e útil quando se comunica e, no entanto, torna-se grandioso se consegue viver em silêncio mental. Esse é um grande desafio para qualquer pessoa, qualquer ser que está hoje encarnado, aliás, sempre foi, né? Mas hoje, principalmente diante das mudanças de frequência do planeta. Inclusive, eu tenho um vídeo anterior, mais antigo, que fala sobre as frequências Schumann, a mudança das frequências do planeta. Os conteúdos psíquicos em relação ao ego, quando captados por este, constituem a consciência lúcida, e o silêncio torna-se de grande importância para essa conquista. O silêncio mental, né? O silêncio de não pensar ou pensar menos, ou se agitar menos, né? O silêncio interior é feito de paz e completude, quando o ser compreende o significado da sua vida e a gravidade da sua conduta em relação aos demais membros que formam o cosmos. Então, na realidade, quando cada um de nós se nega a fazer uma evolução, quando cada um de nós resiste a evoluir e a dar vazão ao próprio ego, nós estamos cometendo uma perturbação no planeta, no psiquismo do planeta, na energia do planeta, que vai refletir, obviamente, na humanidade, mas também gera um desequilíbrio contínuo extraplanetário. Se não fosse a intervenção dos grandes seres, dos seres maiores, dos seres das colônias espirituais, dos centros intraterrenos, certamente, que são muitas vezes extraterrestres, certamente a humanidade já teria desaparecido por ter se autodestruído diante de tanto desequilíbrio. E ela continua dizendo: fé e razão contribuindo para o surgimento do ser feliz. O silêncio interior constitui o grande intermediário da paz, que dessa união advém, por desenvolver na criatura o sentimento de amor por Deus, por si mesmo, pelo próximo, tornando-se este amor o produto alquímico que dilui o ódio, que vence as barreiras impeditivas da fraternidade e inunda com os recursos e conteúdos psíquicos libertários. O apego egoísta superado cede lugar à generosidade, à doação, e o indivíduo livre de algemas, em silêncio íntimo, empreende a grande experiência de viver o self. O self que ela se refere é
uma nomenclatura, vamos dizer assim, da psicologia, self é o próprio ser. Então empreende a grande experiência de viver o self em harmonia com as leis da vida, as leis superiores, né, que regem a vida. Isso porque o nível mais elevado da consciência, pelo menos na graduação humana, é o cósmico, que resulta da identificação entre o si, o próprio ser, e o universo, mergulhando o pensamento em Deus e realizando-se totalmente. Então, com o estado de tomada de consciência do ser, buscando uma evolução constante, um aprimoramento constante, uma autoanálise, uma meditação, você vai conseguindo fazer com que os impulsos que vêm da sua essência, como ela fala, o self, que numa visão mais aprofundada, que a teosofia inclusive cita, seria o comando da mônada, que é a nossa essência, o nosso espírito, o comando do nosso espírito, do próprio espírito, da mônada, que vai passar esse comando, essa influência benéfica superior, porque está conectado com algo maior, para os corpos mais inferiores, gradualmente, até chegar no corpo físico. E ela continua então dizendo, numa pessoa média, ela quer dizer numa evolução mediana, né? Nem muito evoluída, nem pouco evoluída, portadora de consciência, sem a nobre conquista do discernimento e da vivência compatível, a ilusão e os engodos se estruturam, passando à posição das realidades únicas que ignoram, por efeito, a legítima realidade espiritual, a realidade da vida extrafísica. Né? Essa deturpação psicológica proporcionada pelo ego, que se entorpece e se engana, contribui para as experiências utópicas e alienadoras, que lhe alteram a conduta, produzindo estados profundamente perturbadores. E aí muitas vezes o ser não se aguenta em si próprio, em tantos conflitos, em tantas desarmonias, pela falta de interiorização, ele termina buscando bebidas alcoólicas, drogas químicas, para fugir de tudo isso, o que não lhe traz, obviamente, resultado positivo nenhum. O hábito, ela continua dizendo, o hábito e o cultivo dos pensamentos viciosos de qualquer natureza tornam-se as substâncias que formam a personalidade doentia, que se adapta aos fatores dissolventes, rompendo a linha do equilíbrio e do discernimento, empurrando para o trânsito pela senda da irrealidade. Então o ser vai cultivando tantas negatividades constantemente, ele começa a viver de uma forma alienada, uma realidade que não é boa, né? Uma ilusão. E ela continua identificando-se com as ideias que lhe são convenientes, algumas de procedência psicopatológicas, adapta-se-lhes e incorpora-as, deformando a personalidade, e esta irrealidade termina por afetar-lhe a individualidade, caso não se resolva pela psicoterapia específica e urgente. Então, a tendência da pessoa, pelo ego, pela densidade, é ir decaindo cada vez mais e sintonizar psiquicamente com essas energias densas que outros tantos seres geram constantemente no dia a dia, né? Eu falo de seres encarnados, já que os desencarnados não afetam mais, porque não é mais permitido pelo plano superior. Sobre isso eu também falo da limpeza das zonas inferiores em vídeos anteriores no meu canal. Expressam-se essas identificações nas áreas fisiológicas como sensações e psicológicas como emoções. Então a pessoa chega a sentir
esses desequilíbrios do seu corpo físico com sintomas que a pessoa começa a pensar se tratar de doenças físicas ou com emoções a nível psicológico, né? Toda vez que a pessoa tenta a conscientização íntima, o encontro com o eu profundo, a busca interior, as sensações predominantes nas paisagens físicas perturbam a decisão, impedindo a experiência. São sensações visuais, gustativas, olfativas, auditivas, tácteis, com as quais convive em regime de escravidão e que assomam no silêncio, na concentração, ocupando espaço mental, desviando a atenção da meta que busca. Então, quanto mais a pessoa busca se distrair com coisas densas, essa densidade mais vai lhe perturbar, mais vai lhe desequilibrar, e isso vai gerar um desequilíbrio que vai afastando cada vez mais a parte mental e emocional da pessoa dos níveis superiores da sua própria mônada. Aí ela continua dizendo: são ruídos externos que em outras circunstâncias não são percebidos, imagens visuais arquivadas, aparentemente esquecidas, olfação excitada que provoca o apetite, coceiras e comichões que surgem simultâneos em várias partes do corpo, salivação e desejo de alimentar-se, tomando os centros de interesse e desviando-os da finalidade libertadora. Então, como a pessoa fica constantemente na densidade, ela vai gerando todos esses desequilíbrios que afetam diretamente o corpo físico. E ela continua dizendo: por outro lado, nos tentames do silêncio interior, para reequilíbrio da personalidade, as sensações produzem associações de ideias que levam a evocações incessatas. Aí ela coloca uma coisa que eu achei muito espetacular. A mente viciada e o corpo acomodado dificultam o despertar da consciência para a lucidez. Vou repetir. A mente viciada e o corpo acomodado dificultam o despertar da consciência para a lucidez. Então, quanto mais o ser fica com pensamentos fixos, realimentando pensamentos no seu dia a dia, mais ele vai ficar com o corpo acomodado, vai gerar um corpo acomodado, corpo físico, e por que não dizer os corpos sutis também, e isso vai dificultar tudo para que o ser tenha uma lucidez sobre o que realmente é importante para a sua própria evolução, o que realmente é evolutivo e o que não é. E ela continua dizendo: então, mediante a mudança dos hábitos mentais, do cultivo das ideias, substituindo as perturbadoras por outras saudáveis, já que todo espaço deve ser preenchido, espaço mental, né? Do exercício disciplinado dos pensamentos, passando à alteração dos prazeres e gozos, ou gozos ilusórios, que devem ceder lugar àqueles que se expressam como manifestação da realidade maior, planificadora. Ocorrerá a libertação dos vícios e fixações, desidentificando-se da conduta tormentosa. Então, por exemplo, a pessoa que fica sempre, constantemente pensando que é infeliz, seja lá por que cargas d'água for, né? Sou infeliz, a minha vida é ruim, é negativa, Ela vai constantemente gerando uma energia densa que vai bloqueando todos os seus chakras, os seus corpos sutis, vai deixando ela atormentada e ela vai ficando cada vez mais bloqueada a uma realidade maior,
que, como Joana de Ângeles diz, seria planificadora, ou seja, traria um bem-estar, uma paz, uma harmonia, porque no momento que ela insiste em se considerar infeliz, ela está se realimentando disso. Mas no momento que ela começa a pensar, não, eu posso ter alguns aspectos infelizes, de estar vivendo alguns aspectos infelizes, mas eu tenho outras tantas coisas felizes, eu tenho outras coisas que muitas vezes são detalhes que a pessoa deixa passar batido, porque o foco dela é só negativo. Então a pessoa passa a não ver nada de bom na vida, ela passa a não ser grata por nada, não considerar nada bom, tudo é ruim, tudo é desagradável, tudo a incomoda. Então realmente, se a pessoa não se dá de conta e não faz um movimento para reverter isso, a tendência é ela se afundar cada vez mais no seu desequilíbrio. E aí ela continua concluindo: a consciência desidentificada com a personalidade fragmentada, que seria o ego, enfermiça, proporciona bem-estar. A consciência não precisa se identificar com o seu próprio ego, com essas coisinhas pequenas do dia a dia, com essas negatividades que acontecem na própria vida. Essa conquista, a da consciência plena, faculta alegria. Como consequência, o silêncio interior consciente, responsável pela saúde psíquica e emocional, predispõe o ser ao crescimento das aspirações e ao esforço dos ideais de enobrecimento. Nessa fase de desidentificação e lucidez plena, a consciência predispõe-se à conquista do estágio mais elevado, pelo menos na área humana, que é a sua harmonização total com a de natureza cósmica. Então, no momento que a pessoa começa a fazer esse movimento de se tornar mais alegre, embora o cérebro dela e o ego dela digam que não é alegre, mas ela começa a modificar o seu pensamento no dia a dia. Ela começa a pensar e sentir diferente. Isso vai trazer gradualmente uma lucidez. Ela vai começar a se sentir mais leve, mais feliz, vai começar a observar detalhes agradáveis e bons que antes não via. Vai, inclusive, perceber que ela está em harmonia com a natureza do cosmos, a natureza do planeta. Vai perceber que está em harmonia com a beleza da natureza, fontes inspiradoras como o sol, o céu azul, nuvens brancas, pássaros, árvores lindas, flores, uma música agradável, a leitura agradável. Então, parece bobo até, talvez alguns de vocês pensem isso. Ah, mas que coisa boba, que fácil dizer isso. Mas na realidade, no momento que a pessoa começa a mudar, a reverter esse quadro de negativismo, essa coisa boba se torna uma realidade bem agradável, se torna uma realidade feliz, que é claro, vai ter oscilações. Às vezes a pessoa vai controlar o seu ego, vai controlar o seu pensamento do cérebro físico, que também é denso, e outras vezes ela não vai conseguir, vai acontecer coisas que vão desarmonizá-la, que vão chateá-la, que vão desequilibrá-la. Mas ela fazendo esse trabalho interno, ela revendo esses valores, buscando coisas melhores, buscando uma interiorização, ela vai chegar à conclusão que ela está mais forte, que essas coisas desagradáveis do dia a dia ela vai superar rápido, ela vai ficar estagnada naqueles pontos ruins que aconteceram, e aí ela se conecta cada vez mais com as forças superiores, o plano superior. E aí tem muita gente que diz, mas onde é que está Deus diante disso?
Na realidade, eu diria onde é que está a pessoa diante daquilo que aconteceu. Qual que é o foco da pessoa? Onde é que as pessoas estavam focadas no momento que alguma tragédia, que alguma coisa infeliz aconteceu na vida delas? Então, tudo é, na verdade, um ensejo a uma evolução, é um convite que as leis superiores fazem a cada um de nós para evoluir, para transcender. Claro, há duros esforços, há duras penas, mas por isso que estamos encarnados, para superar e um dia, felizmente, não precisar mais estar encarnado e continuar a sua evolução nos planos sutis. Então é isso por hoje que eu queria passar para vocês. Se gostarem, dê o gostei, o like, se inscrevam no meu canal e agradeço a atenção de todos. Até o próximo vídeo.